Eu queria saber, como quando eu falei que uma coisa ligou a outra com relação à parte de você desbravar o planeta, começou no mar. O meu elemento sempre foi água, por incrível que pareça, assim, onde eu tô em casa, eu amo muito o mar. Então, no mar. Quando é que você começou a se descobrir? Porque quando é que você passou de fase? Porque Eu acho que a gente tá sempre... Eu ainda tô passando de fase, não é? Sim. Enquanto a gente tá vivo, eu acho que a gente tá passando de fase. Mas sim, teve uns marcos. Sim, você saiu... tô no mar, mergulhei, fui lá, vi um monte de coisa, mergulhou com o tubarão. Agora, vou subir, você vai passando pras aventuras diferentes. Total. Quando é que você foi percebendo, agora eu vou mais à frente? Olha, tiveram vários marcos na minha vida que eu falo, isso daqui realmente... Eu mudei a minha referência sobre mim. Eu elevei... Assim, Passou de fase. Passei de fase. Vou te contar 2, vai, senão... Tá bom. Eu tinha 15 anos, eu fui morar na Austrália e fazer um intercâmbio lá. E tinha um Surf Life Saving Club, que é tipo um clube de salva-vidas voluntários, que, tipo assim, só tinha aqueles australianos fortes, grandes, nadadores, lindos também, parênteses, trabalhando ali, resgatando as pessoas. E eu falei, eu tenho que entrar para esse clube de salva-vidas. E eu fiz natação desde os meus 3 anos de idade. Então, assim, eu nado. Só que o cara foi categórico, assim. Eu entrei lá, bati na porta, falei, como é que faz para virar Surf Life Saving Club? Ele falou, bom, você não é australiana, né? De cara. Eu falei, não, eu sou brasileira. Ele falou, acho que não vai rolar, porque, assim, a prova, tem uma prova oral e tem uma prova teórica e é tudo em inglês. E aí, de cara, ele já viu que o meu inglês não era... Eu fui para a Austrália para aprender inglês, né? Para melhorar meu inglês. Então, meu inglês era realmente algo meio... Aquele inglês de escolinha de Brasil, né? Que você fala, tipo... E ele já falou de cara, assim, não dá. E aí ele falou, não, e aí, como se não bastasse, depois você tem que fazer uma prova fixa, uma prova física, onde você realmente vai ter que resgatar pessoas de vários portes. Você vai ter que resgatar criança, você vai ter que resgatar adultos, você vai ter que resgatar um obeso. Porque o trabalho de salva-vidas é isso, ele tem que estar pronto para resgatar qualquer pessoa que estiver afogado e tal. E aí, e quanto tempo você está na Austrália? Eu falei, estou na Austrália há mais 6 meses. Ele falou, então, só o curso são 3. E eu falei assim, olha, é uma coisa que eu quero muito. Eu vou me inscrever, eu vou estudar e eu posso passar, eu posso não passar. Eu sou uma coisinha que você não sabe, moço, tem mole. E aí ele me deu o formulário e eu preenchi. E eu lembro que naquele dia eu parei todas as viagens e o turismo que eu estava fazendo, tipo, no meu tempo livre, né? Que eu estava lá fazendo colegial. E eu foquei em estudar inglês e em estudar para essa prova. E aí, para você ter uma ideia, eu gabaritei a prova. Tipo assim, virou obsessão para mim. Eu tinha que passar nessa prova. Até porque ele falou que eu não tinha como passar nessa prova. E aí, depois, o dia que eu fui fazer a prova física, e era num mar grande, onda grande, por acaso, ainda era um dia que estava uma tempestade, um vento, as ondas estavam realmente grandes. Tanto é que 50% das pessoas não passaram. E normalmente, assim, não é uma taxa tão... não é que metade não passa. E eu quase não passei. Eu fui a penúltima aprovada. Por, sei lá, 10 segundos a mais eu não teria passado, mas eu passei. E eu fui a única mulher também. E, tipo assim, eu passei entre os caras fortes, entre a metade que era, tipo, elite, né? Mas eu passei. E os caras não tiveram como não me aceitar. Porque eu passei na oral, eu passei no teste escrito, que também tudo em inglês, tudo super técnico. E eu passei na física num dia, que foi um dia que quase metade das pessoas não passaram. Então, os caras me aceitaram. E quando eu entrei para o Surf Life Saving Club da Austrália, eu percebi que, se você se dedicar de verdade, você pode ser uma brasileira, pequenininha, menina de 15 anos, mas eles vão ter que te aceitar. Eles vão ter que te engolir. Pegou o resultado da prova assim, olhou pro cara assim, ó. Tá vendo isso aqui, ô? Não, e sabe uma coisa? Eu acho assim, respeito você não pede, você conquista. E foi... Claro, eu já conquistei o respeito deles nesse primeiro momento, mas depois eles viam que eu era sempre a primeira a chegar.
eu era a que, tipo, guardava tudo. Eles estavam no bar bebendo, eu estava lavando o bote, eu estava adoçando o jet ski, eu estava arrumando os equipamentos. E eles começaram a me tratar muito bem. E eles me respeitavam muito. E como se não bastasse isso, uma semana faltando para eu ir embora para o Brasil. E, assim, já estava super amiga de todo mundo. E já tinha saído até uma matéria minha no jornal, uma brasileira de 15 anos... virou salva-vidas principal de Surfers Paradise, não sei o que. Eu fiz um resgate de um senhor enorme, meio obeso também, e o resgate foi super bem sucedido. E aí eu saí de lá assim com o que eles chamam de Bronze Medallion, que eles só dão para os salva-vidas que ganham provas, e eles deram um Bronze Medallion para mim, que eu tenho num quadrinho até hoje, com a matéria do jornal, meu certificado de salva-vidas e o Bronze Medallion. E esses meus 15 anos, voltando da Austrália, foi um momento que eu percebi, assim, que, tipo, dá pra ir além. Dá pra conseguir. E o outro que você falou? Um outro, eu acho que foi quando eu entrei em medicina, que eu lembro que na época era uma competição, assim, de 200 pessoas para uma vaga. Difícil, não foi fácil. Tive que prestar vestibular pelo menos 2 vezes. E vários vestibulares em todas as faculdades. E o outro, sem dúvida, assim, o Everest 2013 foi um marco na minha vida, na minha carreira. E quando eu vi que eu cheguei no topo daquela montanha, e as pessoas falavam, mas, tipo, você nunca escalou um 8.000. Por que você acha que você vai pro Everest? E, assim, eu não só acho, como eu fui, tratei um monte de gente no meio do caminho, escalei de primeira... E depois voltei e escalei num tempo que agora quem escalou o Everest, quem faz o Everest em 20 dias, ganha com decoração, sabe? A galera sai, tipo, nossa, Everest em 20 dias. E eu também fiz. Então, eu falei, pô, se eu treinar, se eu me dedicar, isso tem um poder muito grande, né? E claro, tua frequência, trabalhar teu psicológico. Falta alguma montanha para você escalar? Você tem vontade? Falta várias. Várias? Claro! Não é uma não, menina? Ô, Anselmo, você vai ticando os seus sonhos da lista, é um negócio viciante, a lista vai crescendo, me explica. Não tem lógica, quanto mais eu risco... Qual é a próxima que está lá na tua lista? Olha, eu vou te falar, e até se alguém estiver escutando esse podcast, quiser entrar como apoiador e tal, eu tenho um sonho de escalar uma montanha que nunca nenhum brasileiro ou brasileira escalou, chama Annapurna. É na América do Sul, né? Não. No Nepal. Não, é no nos Nepal. Himalaias. É aquela que a gente via do Dinante, que é um quadradinho que diz que é a montanha... não, aquela é o Ama Dablam. Aquela eu subi em 2019, então né? O Annapurna a gente não conseguia ver de lá porque a gente voou para Lukla. O Annapurna é para Pokhara. Você tem que voar para Pokhara. É outro vilarejo. E eu queria muito fazer o Annapurna, assim. Ela é uma montanha com 8.091 metros. Então, é uma das 14 únicas montanhas do mundo que está acima de 8.000. Fica também no Nepal. E Annapurna significa abundância. E, sei lá, tem algo que me chama para essa montanha. É uma montanha que eu também pretendo escalar em mais ou menos 20 dias. E ainda não foi escalada por nenhum brasileiro. Para se preparar. Uma brasileira. E para se preparar, assim, eu quero subir o Everest. O que eu preciso estar preparado fisicamente? Mentalmente eu vou te perguntar depois, que para mim acho que é o mais importante, você já falou isso. Mas fisicamente, o que a pessoa precisa fazer? Um treinamento. Eu vou treinar. Pá. Olha, fisicamente é muito importante você estar escalando. Porque assim, como é que você vira um bom nadador? Adianta você ir correr? Não, você tem que nadar. Isso aí. E montanha é a mesma coisa. Para você escalar bem, você tem que estar escalando. E aí, então, por exemplo, quem mora no Brasil e faz as travessias, né? Vou falar algumas. Petrópolis, Teresópolis, Serra Fina. E fazer trilha, e caminhar na ladeira mesmo. Na ladeira, subir. O que eu fazia? Eu fiz muito treino de escada. Sabe essas escadas na academia? Eu ficava lá 3 horas subindo escada. Pá. E às vezes corria com a esteira com inclinação e fazia um treinamento funcional voltado para alta montanha. Para os músculos de alta montanha, né? Quais são? Quadríceps? Puxa, panturrilha, core, por incrível que pareça, lombar, porque você sempre vai colocar... Como é que a lombar do Anselmo não gemeu? Mas quem disse que não gemeu? Eu ia pra Pedra da Gávea. Eu me preparei, pô. Pedra da Gávea não, eu subia pra me preparar pra ir pro Base Camp, né? Não, ele preparou e emagreceu. Eu lembro que você chegou lá, você falou que você tinha perdido...
Gatinho. Eu fazia com pontual, todo final de semana eu ia até a Pedra do Navio e voltava da Gávea ali. Entendi. E não é assim, o que a gente fez não é subida assim, né? Só na última etapa. Tem uns trechos que dá aquela A última escadaria, etapa, grandona a pra última chegar em etapa lá, Nantes, né? Tem uns trechos de subida, mas normalmente é mais trilha mesmo. Entendi. O mar é meio claustrofóbico pra muita gente, né? Mergulhar, né? Assim, ficar Eu submerso. não entendo como a pessoa acha que o mar, que é aquela infinidade, assim, o mar é infinito. Tira a gravidade, tira o barulho. Você sente que você tá, tipo, levemente abraçado paz. pela água. Pra mim, só me dá paz. Eu não entendo como pode ser claustrofóbico pra alguém. Pra mim é. Mesmo com o tubarão perto, como aquele lá. Conta aí daquele mergulho teu com conta tubarão. aí, do- Ela tem com tubarão e com baleia. Não, ela falou que mergulhou com os animais mais... com os Eu maiores fiz uma predadores. série, essa eu posso falar, porque senão vão falar a história de mergulhador, né? É, isso é a história... Mas essa eu posso contar essa história porque tá tudo filmado e passou no canal Off. É uma série que Qual eu o nome? fiz, Águas Selvagens. E é uma série que eu fiz na 2016, onde eu mergulhei com os maiores predadores aquáticos do planeta. Então, vou citar alguns, tá? A baleia azul, que é o animal maior que já passou e que ainda existe na face do planeta. Tubarão branco, tubarão tigre, tubarão touro, raias mantas gigantes, tubarão martelo gigante, Stellar Sea Lion, que é o leão marinho do norte, que é o maior, crocodilo de água salgada. Caramba, Que não diz sabia que é brabo. tinha. É brabo pra caramba. Opa, Austrália, Costa Rica, México, vários lugares. Aqui no Brasil a gente tem o jacaré-açu, que pode chegar, né, a 5 metros e tá em toda a bacia amazônica e tal. E você mergulhava com esses animais Eu mergulhei com todos esses animais, cada um. com gaiola? Não, sei. Não, sem gaiola. Todo metido, viu? Ela ia armada. Ela tava com fuzil. Ela Mergulhando fuzil. Com a bazuca. Vocês estão rindo, no crocodilo eu tive que ir armada mesmo, não com arma de fogo, mas eu É tive claro, que ir claro, com... tô Com brincando. arpão? Não, um pau de madeira, porque eles realmente tentam te comer. O crocodilo, ele realmente vê o ser humano como comida. Os outros não, né? Tipo, acidentalmente e tal. Teve que usar? Tive que usar várias vezes. Várias vezes. Eu tive que dar várias pancadas neles. Embaixo d'água? Uhum. Pô, tá de sacanagem. E eles são muito Aparece rápidos. no episódio. E eles são muito Eles rápidos. são, tipo... Não é à toa, né? Que os caras são, tipo assim... Estão aqui há milhões e milhões de anos. Eles são predadores extremamente capacitados e fortes e rápidos e tudo. Sua mãe ficou feliz, né? Quando viu esse negócio. Ela não sabe. Eu acho que esse minha mãe não viu. Eu acho que esse eu não contei. A hora que parecia, eu... Ai, mãe, eu engasguei. Lembra dela não assistir esse episódio? E os tubarões? Os tubarões sempre foram os mais temidos, né? Dos mares, pelo que a gente escuta. O tubarão, aí, sim. infelizmente, ele tem uma... Porque assim, se você for parar pra pensar quantas pessoas no mundo nadam em todas as praias, no litoral do mundo inteiro... Se tubarão fosse assassino, gente, pelo amor de Deus, morre muito mais gente no Rio de Janeiro de todas as outras coisas do que, né? Tubarão é fichinha. Se a gente parar um pouco... É porque, assim, colocaram, infelizmente, aquele filme do Spielberg, tubarão, e todos esses outros filmes baboseira que ficam com o tubarão seguindo a pessoa e sendo assassino e aquela musiquinha. Que dá medo, né? Só escutar a música. Óbvio que isso vai mexer com o psicológico de todo mundo. Mas se você analisar friamente, no mundo, com tanta gente nadando, com tanta praia, com tanto tubarão, tem 10 acidentes fatais por ano. Cerca de 10 acidentes fatais por ano. Se o tubarão fosse assassino, seria esse número, de verdade. Assim, se ele visse a gente como comida, iam ser 10 pessoas por ano mortas. Ia ser uma carnificina. Dizem que o tubarão ele morde quando ele vê que não tem muita gordura, ele solta. Normalmente. O Porque tubarão... não é a comida dele. Exato. É claro que se for um gordinho igual a mim... Depende de quem ele vai morder. É porque normalmente ele morde as pernas, ele pega nas pernas, porque ele acha que tu é a foca. Igual o Baiano falou, o Júnior Baiano falou que veio aqui e falou que não mergulhou em Miami porque o tubarão ia achar... Ele ficou com medo porque ela tem tubarão e o tubarão podia achar que ele era uma foca. Olha, assim, o tubarão, ele é também topo da cadeia alimentar. Eles merecem todo o nosso respeito.
claro, eu tô aqui defendendo eles, mas eles como qualquer nós. Se você estiver morrendo de fome, se você tiver 30 dias sem comer e você vê uma lagartixa, você come lagartixa? Normalmente não. Não, mas depois de 30 dias você vai comer, eu te garanto, Provavelmente. tá? Barato, o que for, rã, o que passar na sua frente você vai comer depois de 30 dias. O tubarão é a mesma coisa. Se o ecossistema dele estiver desequilibrado e ele estiver morrendo de fome e ele vê uma perninha ali de um humano, ele vai comer? Vai. Sobrevivência. É sobrevivência, é básico. Faz parte da Mas natureza ele dele. gosta de comer você? Ele te escolheria como... Não, não gosta. E fizeram já diversas pesquisas que jogaram uma vaca, jogaram atum, jogaram carne humana e os tubarões vão tudo em cima do atum. Eles não gostam de carne que não é do mar. É Eles que gostam nem... de foca. Eles Tubarão adoram é foca, foca. eles É. adoram atum, eles adoram peixe, enfim, eles adoram mamíferos marinhos. Eles não gostam de carne humana. Caramba. Ainda bem, né? Ainda bem. Até porque não faz parte, você foi muito bem. Tanto que a maioria dos ataques eles mordem e soltam, né? Eles- Por isso, Sim, é eles isso chamam que- de mordida investigativa, porque o tubarão não tem mão. Se ele tivesse mão e fosse atacar, ele ia pegar, ia ver que não é, ia soltar. Mas como ele, todo o tato dele, toda a percepção sensorial dele tá na mandíbula, ele morde e ele solta. Porque ele fala, upa, peguei alguma coisa, parecia uma foca, não é, parecia, entendeu? Eu vi uma mandíbula de tubarão, uma coisa assim. Tu já viu o dente de tubarão? Eu Graças peguei a Deus, não. Não, o dente Cada dele. um é de um jeito. Eu vi um que é um dente triangular e que a Por isso que lateral dá pra, pelo tem dente do serra. tubarão, você saber, o tigre tem essa É uma serrilhada. serra. O dente dele, você pega assim, se você passar no papel, ele rasga a folha Uhum. do papel. É fininho. Sabe a faca corte laser? É nas laterais do dente, é assim. O desastre que ele faz. Já o tubarão branco, ele tem um dente bem lisinho e muito pontudo, muito afiado e várias fileiras de dente. A hora que... Quando cai um, já entra outro. Exatamente. Né? O reserva tá pronto pra Já entrar. está pronto. Já tá pronto. É tipo isso. É. Caramba.